Salve, rapaziada, aqui quem fala é o Jonatas Travalon. E bom, gente, a gente tá trazendo esse projeto que são as devocionais semanais. Então, toda semana, obviamente, vão ter devocionais novas aqui no canal. Então vem comigo, embarca nessa viagem que vai ser um bagulho muito louco. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre um tema até que bem conhecido. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre unidade. A unidade traz um papel da gente estar sempre junto, né? Da gente estar sempre muito unido. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês que foi encontrado em um livro chamado Kryptonita. Nos Estados Unidos, a marítima dos Estados Unidos se chama SEALs. Nessa divisão, chamada SEALs, eles têm uma política de que eu não me preocupo com a minha vida, antes de me preocupar com a vida da pessoa que está do meu lado, com o soldado que está do meu lado, com o parceiro que está do meu lado. Então pode-se dizer que eles já são uma família, olha que bonitinho. Bom, gente, e nesses SEALs, eles têm essa política de cuidado. E aí nesse livro Kryptonita, o autor do livro vai falar com um dos instrutores dos SEALs. Ele vai falar com um cara que já passou pelos SEALs e hoje em dia é instrutor. E aí ele faz algumas perguntas, né, para esse instrutor, como funciona a política deles, tudo. E aí esse instrutor ele vai explicar. E esse instrutor, ele diz que os SEALs, eles têm uma política de que se saiu 100% pro combate, volta 100% do combate. Então eles não têm a política de que pode voltar 40%, pode morrer alguém. Não pode morrer ninguém. Se saiu 100%, volta 100%. Não volta 99%, volta 100%. E isso é muito legal porque traz uma unidade genuína pra gente, né? E aí a gente começa a perceber o quão esses caras eles são unidos, com quão eles podem ser chamados até de família, né? E aí ele continua, esse instrutor ele continua. E aí ele nos cita uma passagem até conhecida por nós mesmos. Ele cita Efésios 6. E ele fala assim, eu não sei se você já se atentou, ou se vocês já se atentaram, que Efésios 6, ele traz a armadura de Deus, o que é muito importante pra gente, mas tem algo que a gente não presta atenção. Ele fala, tudo bem, tem o capacete, tem a couraça, escudo, espada, sandália, o cinto, tem tudo isso. Mas tudo isso só cobre a parte da frente do corpo. Então, a parte de trás fica totalmente vulnerável, fica totalmente aberta para o inimigo. E quem cuida dessas partes de trás? Ou qual objeto cuida dessa parte de trás? É o nosso irmão, é a pessoa que está do nosso lado. Então a pessoa que está do nosso lado, ela vai estar tendo sempre que se preocupar com as nossas costas. Porque a frente eu tô protegido, mas as costas tá vulnerável. Então a gente começa a perceber uma unidade muito legal aqui. E aí, continuando aí, agora eu quero que vocês entrem comigo aqui em Daniel 3, uma passagem até que bem conhecida. Só para contextualizar, rei Nabucodonosor, vulgo Nabucão. Ele era bravo. E aí ele fez uma estátua de ouro, né? Ele fez uma estátua de ouro lá, e ele falou que todo o povo devia se ajoelhar e adorar essa estátua de ouro. Se não se ajoelhasse, ia pra fornalha, ó que pena. E eles iam pra fornalha e iam queimar vivos ali. Então, quem não adorasse, fornalha. Todo o povo, quando tocasse as músicas, quando tocasse a trombeta lá, eles iam se ajoelhar e adorar. Só que tinham 3 no meio do povo que não adoravam. E aí já veio o Zé Povinho da galera, foi contar pro Nabucão, falar assim, ó, tem 3 aí que não estão se dobrando. Eles não estão obedecendo o que você falou. E aí então Nabuco brabão falou, traz os 3 aqui que eu quero olhar pra eles. Quem chegou lá? Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, Nabuco começa a falar, se vocês não se dobrar, vão pra fornalha. E eles falam, não vou se dobrar. Eles falam, vão se dobrar, não vamos nos dobrar. Vai se dobrar, não vamos nos dobrar. Pra vocês, os 3 pode ser louco. Pra mim, somente homens de palavra. Falou que não ia se dobrar, não se dobrou. Então Nabuco falou assim, então vocês vão parar na fornalha. E os caras falaram, vambora, tamo aqui pra isso. E aí ele falou assim, e aí Nabuco ficou tão furioso, tão bravo que falou, aumenta a chama, vai aumentando, aumentou que foi 7 vezes mais. Então foi 7 vezes mais do que a chama que já tava normal. Certo? E aí ele falou assim, Nabucão falou assim, eu quero que traga os 2 soldados mais fortes. E agora eu vou ler pra vocês, pra gente contextualizar legal. Tá lá em Daniel 3, a partir do 21. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram jogados na fornalha de fogo ardente.
Mas porque o rei exigia a urgência de matarem os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens que estavam jogando foram queimados, foram consumidos pelo fogo somente ao jogarem. E os 3 amarrados dentro da fornalha de fogo ardente, ou seja, os 3 foram jogados lá, né? Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que estavam amarrados e jogados ao fogo? Então eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos e andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a dos filhos de deuses. E aí aqui a gente começa a perceber a unidade dentro do corpo do Cristo. A gente vê 3 amigos, 3 parceiros. A gente vê 3 pessoas com o mesmo propósito. E aí a gente vê que eles foram ameaçados, eles foram jogados, eles participaram do ato. E aí Nabucodonosor mandou os homens lá jogarem os 3. Só que quando 3 pessoas, quando os 3 ali estavam no mesmo propósito, estavam com o mesmo alvo, que era somente adorar o Senhor, eles não os consumiram. E o mais legal, Jesus estava lá com eles. E aqui a gente percebe, porque ele fala, aqui Nabucodonosor fala que o 4º homem, ele tinha aspectos de filho de deuses. Então a gente pode concluir que é Jesus, o 4º homem. E aí a gente percebe que eles estavam andando tranquilamente, 4 homens andando tranquilamente dentro de um fogo, que só das pessoas que jogaram foram consumidas pelo fogo. Então a gente começa a perceber a doideira que é isso aqui. A doideira que é o que é a unidade. Qual seria a lógica os 3 serem jogados no fogo? Se o pessoal que estava fora e só jogou foi consumido pelo fogo, qual seria a lógica? Os 3 já caírem queimados, já caírem mortos. Mas com Deus não se trabalha com lógica humana. A lógica de Deus é um pouquinho diferente. Então a gente vê 3 homens que não foram consumidos. E aí aqui é isso que eu quero trazer para vocês. Que nós possamos estar em unidade ao ponto de quando falarem pra gente, vocês vão, nenhum dos 3 se dobrar. Que a gente possa realmente ter pessoas ao nosso lado, que a gente possa ter uma unidade genuína e que a gente possa ser assim como juventude e como igreja, certo? Então é isso que eu quero trazer pra vocês, essa é a minha reflexão, que nós possamos nos atentar e ser unidos ao ponto de qualquer ameaça não nos deter, que nós possamos ser soldados dos SEALs, proteger as costas dos nossos amigos, seja em oração, seja em conversa, seja em discipulado, que nós possamos estar juntos, certo? E é isso que eu te convido. Vamos passar por essa junto? Vamos passar por mais uma crise? Que nós possamos passar por essa fornalha, que hoje em dia é o Covid-19, e que nós possamos passar e Jesus no meio do caminho com a gente. E que a gente chega no final somente para glorificar o nome de Deus, certo? Então é esse convite que eu deixo para vocês. Vamos passar por essa juntos? Gente, é isso aí. Jonatas Travalon, tamo junto. Falou!